No ar, Politicast. Padre, eu estou aqui realmente admirando demais suas palavras. E assim, a todo momento, toda a sua fala foi uma fala inclusiva, foi uma fala de agregar, de trazer as pessoas para perto. E a correlação que a gente faz do cristianismo é exatamente que Jesus ele tinha o discurso de inclusão, de chamar as pessoas para perto, de não segregar, de não dividir. E na minha cabeça, é difícil de fechar quando a gente vê líderes cristãos, vamos dizer assim, de maneira genérica, pregando o apoio a um governo das armas, que ao invés de se pregar a paz, defende o uso de armas. A gente chegou a ver até igrejas evangélicas com pastores fazendo foto com arminha, né? Fazendo arminha com a mão. A gente chegou a ver o presidente defender a mentira, né? Todo mundo sabe que mentir é pecado. Se prega a paz ou se prega o armamento. Então, são discursos antagônicos que me parece muito mais a proximidade por um projeto de poder de alguns líderes religiosos do que um projeto de fé. Não é um projeto de fé, me parece que é um projeto de poder, um projeto de usar da boa-fé das pessoas, de pregar alguns conceitos como se fosse exclusivo, que só quem pode manter esses conceitos seria o presidente que eu acabei de aprender com o senhor. Eu também não vou mais repetir o nome, porque seria o quê? É uma piléria. Piléria, é uma coisa feia, então a gente tem que não evitar. Evitar é melhor, porque senão, com todo a gente respeita assim, não pronunciando, sinceramente. Perfeito. E o que o senhor quer falar sobre isso que eu falei, padre? Olha, Marcelo, é o seguinte, existe uma palavra no nosso meio, a chamada teologia da prosperidade. Ora, a gente aprendeu, pelo menos o que a gente aprendeu na teologia, foi que Deus fez uma opção preferencial pelos pobres, no sentido de que toda a formação, sobretudo da história do povo de Deus, foi uma luta constante entre ricos e pobres, entre exilados e ditadores. Inclusive, a história do povo de Deus está lá contida em Êxodo, é a história de um povo que foi escravizado e de um povo que foi libertado. E Deus esteve a favor desse povo o tempo todo, com Moisés, depois com Josué, e o povo entra nessa terra prometida. A partir de toda a introdução na Bíblia, nós vamos, livro por livro, nós vamos sempre ver esse Deus, que é o Deus de Israel, porque a nossa igreja católica, ela tem seus pés também no judaísmo, é uma igreja que leva o centro Jesus Cristo, como Salvador único da humanidade, para nós que temos fé. Mas eu falo do meu ponto de vista, da minha fé e da minha igreja, mas também eu não posso, de forma nenhuma, impor a minha igreja ou a minha religião para outras pessoas que têm outros pensamentos, que têm outras formas de se expressar. Pois bem, eu respeito muito os nossos irmãos. Nós aprendemos também, inclusive, com essa Igreja Povo de Deus, que nós aprendemos aqui no Nordeste brasileiro. Eu estudei também aí em São Paulo, aí na Assunção, um tempo, estudei em Brasília também, mas foi aqui nossa teologia toda foi em Recife, com João Pessoa, com Dom Pelé, que era o Dom José Maria Pires, e também com Dom Helder Câmara, Dom Lamartine. E só depois que a gente foi percebendo que dentro da nossa própria igreja, como também dessas igrejas evangélicas, foi criando grupos de pessoas em que se nega a opção e se nega tudo aquilo que nós aprendemos no mundo dividido em contínua discórdia. Por exemplo, nossa formação em Recife, primeiro foi de a gente receber a nossa formação nas favelas de Recife, nos morros de Casa Amarela, onde o bispo da Helder Câmara, com a equipe, achava que a formação dos sacerdócios para a realidade do Nordeste, das cidades grandes do Nordeste e para o interior, teria que ser um trabalho de evangelização, vendo a realidade das pessoas, para que a gente, depois, não fosse para nossas igrejas um sentimento elitista que, ao invés de a gente servir, a gente ia ser servido. Infelizmente, na Igreja Católica, eu estou dizendo primeiro na minha, existem pessoas que têm esse desejo desse tempo e assim estão querendo ter. Nas nossas igrejas evangélicas, existe, no movimento pentecostal, uma grande luta constante dessa coisa de você ter a teologia da prosperidade. Vem para a minha igreja que tu é rico, vem para a minha igreja que tu é curado do câncer, vem para a minha igreja que tu vai arrumar um casamento. Isso é uma forma de você evangelizar que foge totalmente daquilo que nós aprendemos e que a própria lei de Deus apresenta. Você veja, essa coisa de você lotear uma Câmara
com bancadas, bancada de bala, bancada evangélica, esse negócio todo. Isso é o resultado de uma sociedade que adoeceu, ela adoeceu, justamente porque defender os meus interesses para os meus, tudo, para os teus, nada. Então, aquilo que está no meu redil, aquilo que está no meu rebanho, aquilo que faz parte, isso aqui tudo pode, para os outros, nada. Não é de se estranhar que o presidente, ele é batizado nas águas do Rio Jordão por um pastor, o pastor Batista, esse que estava preso lá no Rio de Janeiro, você sabe, né, o Everaldo, e depois ele se encontra, por exemplo, com o mundo evangélico e usa a Bíblia, e usa os símbolos da Bíblia e usa a arma. Isso é totalmente contraditório dentro da teologia, dentro daquilo que a gente aprendeu com as religiões. A cultura da paz, da fraternidade, da justiça. Não combina armas, sangue, com mensagem de paz. A gente já vive num mundo dilacerado com violência. A gente continua numa cultura terrível do tráfico, da cultura da vingança, da cultura do sangue. O seu podcast sobre política, @politicast_BR.